Voltando ao tema, título da lição, verso, quem me ajuda? Só lembrando de levantar a mão aí, quem vai me ajudar? Lá atrás. Oi? Ah, a professora Deise pediu ali, ó. Vamos privilegiar a professora Deise ali no... As chamas do inferno, verso para memorizar. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Maravilha. Duas coisas interessantes sobre esse texto, né? Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Primeira coisa do examine todas as coisas é um equívoco que normalmente acontece nesse texto, das pessoas imaginarem o texto a partir de uma referência de, bom, já que é para examinar tudo, então vamos experimentar todas as coisas disponíveis para descobrir aquilo que é bom e aquilo que não presta. Na realidade, o texto não tem nada a ver com isso. O texto tem a ver com uma outra questão. De todas as coisas que são boas, enquanto processo, você faz a seleção daquilo que é melhor. Essa é a essência desse texto. Assim como outros textos de Paulo nos incentivam a escolher sempre aquilo que é melhor entre as coisas boas disponíveis. Porque até nas coisas boas existem coisas que podem fazer mal. Essa é a essência do texto. Isso significa que, dentro do modelo bíblico, a gente tem coisas boas e a gente tem coisas melhores. E usando inadequadamente o texto, a gente pode ter ou produzir, a partir do próprio texto bíblico, coisas ruins. Portanto, nosso desafio na lição da semana passada e dessa é encontrar essas coisas melhores e entender as coisas da forma correta. Esse é o desafio proposto nas duas lições. Na lição da semana passada, se a gente lembrar, a gente estava olhando passagens bíblicas controversas, que de alguma forma geram algum tipo de ruído na interpretação, seja por uma leitura superficial, seja pela falta de conhecimento, seja pela intencionalidade de produzir o erro mesmo. Na lição dessa semana, a gente continua observando algumas passagens bíblicas, embora o foco não esteja necessariamente nas passagens bíblicas, mas nos temas gerados por elas, para fechar essa questão de compreensão adequada do estado do homem na morte e das perspectivas de eternidade apresentadas pela Bíblia. Bom, dentro desse contexto, a gente observou na lição alguns temas. Tema número 1, e importante na lição dessa semana, o que acontece com o sujeito quando morre. E essa temática traz como pano de fundo uma qualificação textual, um texto específico que diz respeito à deterioração dos mortos. E vermes foi o assunto da lição que abriu o domingo. Se você olhar a lição de segunda-feira, a gente tem uma segunda temática que tem a ver com as abordagens a respeito da destruição final e as chamas do inferno. E as vezes em que esse texto acontece e aparece dentro do modelo bíblico. Terceira mensagem que a gente, o terceiro tema que a gente olhou essa semana, a noção advinda do período medieval, principalmente, de uma segunda chance, ou de um lugar de segunda chance, apelidado ou chamado de purgatório, o lugar onde vai se purgar a alma humana, ou vai sacrificar-se a alma humana, purificar a alma humana, para que ela ascenda a um novo plano, que é o céu. Vimos ainda na sequência um outro temário, que é a percepção, principalmente presente no mundo evangélico e protestante atual, que é a ideia de que pessoas que morram já vão direto usufruir do paraíso, ou seja, já migram diretamente para o paraíso, embora dentro do mundo protestante ou evangélico não se creia na noção de purgatório, a noção de um céu presente, ela é presente na maior parte dessas crenças. E na sequência disso, a gente foi chamado a atenção para olhar, ok, e a Bíblia o que diz de tudo isso? Daí vem a essência do verso que abriu a lição, examinai tudo, retém aquilo que é bom. Bom, como é que a gente olha para esses temas? Eu prefiro olhar primeiro as dicas de como a gente interpreta esses textos antes de olhar para os textos em específico, que são regras que a gente já discutiu na semana passada. Então, primeira coisa importante quando a gente olha textos que aparentemente são controversos na Bíblia. E eu digo aparentemente não porque eles não sejam controversos, mas que se você olhar um pouco mais profundamente, eles deixam de ser. Mas numa leitura primária, são. Então, qual é a primeira regra importante? Todo texto tem atrás de si um contexto, ao redor de si um contexto. Então, primeira coisa importante é, em todos os textos que a gente examine, olhe o contexto.
ou o contexto imediato, ou o contexto mais distante, mas todo texto na Bíblia tem um contexto, ele tem uma razão de ser. Tem algo que motivou aquele texto. Tem que descobrir esse motivo, senão a gente não consegue encontrar uma interpretação adequada para os textos. Essa é a primeira grande regra. A segunda grande regra é: nunca estabeleça modelos doutrinais a partir de um único texto. Olhe todos os demais textos que abordam esse mesmo tema. E aí, com o panorama aberto, com todos os textos em tela, você pode, aqui tem um fio da meada conduzindo a interpretação. E aí eu tenho que encaixar os textos nesse fio condutor que move todos os demais textos que abordam o tema. Com essas duas regras, a gente já não precisaria de grandes coisas mais para interpretar ou compreender a Bíblia. Sim, compreender a linguagem bíblica ajuda, compreender, ter um bom dicionário ajuda, ter um bom comentário sempre ajuda. Sim, tudo isso ajuda, mas 99% dos problemas que a gente tem com a Bíblia se resolveriam se a gente já de cara aplicasse esses dois elementos metodológicos. E as pessoas não gostam muito de aplicá-los, por uma razão: dá muito trabalho. Dá muito trabalho eu olhar todos os textos bíblicos que abordam uma temática antes de eu estabelecer uma conclusão. Dá muito trabalho olhar o contexto, porque aí eu tenho que ler o contexto. E ler a Bíblia dá trabalho. Então, o dar trabalho, a preguiça da leitura, a dificuldade das gerações atuais dos 155 caracteres e cada vez diminuindo mais, vai tornando difícil a compreensão da Bíblia por isso. A Bíblia não é um livro didático, não é um livro organizado de forma didática. Agora vamos estudar esse tema, agora vamos estudar esse tema. Na Bíblia não é assim. A Bíblia é um livro de histórias. E dentro das histórias existem os temas, mas eles estão espalhados por toda ela. Então, essa é a grande questão por trás da compreensão. Posto isso, como dicas iniciais, vamos para os temas específicos dessa semana. Primeiro tema, primeira questão controversa que a lição levanta é: de onde surge essa ideia de imortalidade? A lição começa com uma abordagem do período medieval, pensando aí no poema de Dante Alighieri, né, no livro A Divina Comédia, que é um livro enorme, muito interessante de ser lido no sentido de compreensão da literatura da época, e principalmente para entender de onde vem a aplicação de determinados elementos doutrinais presentes na religião cristã medieval. Mas eu queria olhar para antes disso. De onde vem o desenho de imortalidade? Como referência bíblica, o desenho de imortalidade aparece na primeira abordagem controversa, numa frase curtinha: certamente, não, morrerás. É ali que começa. A grande pergunta é: o que estava por trás da afirmação de Satanás para Eva de que certamente não haveria morte? Quais eram as intenções da frase? Percebe que discutir vida e morte na Bíblia inteira sem isso como referência inicial é já perder uma boa base de discussão. Ou seja, a quem interessa a ideia de imortalidade de forma direta, atribuída ao humano como algo pertinente a ele e não algo concedido a ele? Só tem um interessado nessa história, não tem dois. Portanto, todas as afirmações posteriores a essa, que de alguma forma abordarem imortalidade, têm uma fonte em comum. E a fonte em comum é a intenção de Satanás nessa afirmação. O que significa dizer que o nosso primeiro problema com a discussão desse tema é retornar a essa base, entender a intenção. Então, qual era a intenção de Satanás? No momento em que eu digo que o ser humano, ele é, por definição proprietária, imortal, eu descolo esse ser humano da dependência de Deus. Essa é a primeira grande intenção. A segunda grande intenção é colocar dúvida sobre as afirmações de Deus. Então, eu não só quero descolar o ser humano de Deus, mas eu quero tornar Deus alguém não confiável. Em tornando Deus não confiável, o ser humano terá que buscar uma alternativa por si mesmo, seja para a sua existência ou para os seus processos decisórios, que gera autossuficiência. Portanto, o propósito por trás da doutrina da imortalidade, o propósito inicial, é esse: descolar de Deus, gerar uma percepção interna no ser humano de autossuficiência
e, ao mesmo tempo, colocar esse ser humano na busca de um outro tipo de caminho, porque Deus não é confiável. Essa é a intenção. Se eu compreendi essa intenção, eu compreendo as variações desse modelo. O que acontece quando a morte se confirma? Percebe? Uma coisa é a proposta anterior, não existe morte. E com isso, ele enreda a escolha de Eva para a direção que se pretendia. A outra coisa é a morte se manifestando. E aí não há como dizer que a morte não existe. Aconteceu. Quando o primeiro cordeiro é morto e depois quando todos os demais seres começam a morrer ao longo da sua própria história, não há como negar o fato, ou seja, não há como evitar o fato da morte. Como é que Satanás sustenta o seu modelo, uma vez que ele se mostrou não confiável? Ele muda o discurso. E aí você passa a ter uma nova abordagem de imortalidade. Qual é a abordagem de imortalidade que surge a partir disso? A dualidade do ser. Ou seja, sim, a gente está vendo a morte acontecer. É inegável o fato de que as pessoas morram, mas o que morre é a carcaça. O ser continua vivo. Ou seja, ele adequa a frase inicial, certamente não morrerás, a um novo contexto, ao contexto evidencial de que a morte acontece. E ele separa corpo e uma parte espiritual. Qual é a sustentação que Satanás vai usar para essa abordagem? A primeira grande sustentação é o fato de que nós, humanos, e todos os animais que nos cercam, somos seres físicos, no sentido concreto, direto, de carne e osso. A gente tem um contraponto disso. Existem seres chamados de espirituais, que nenhum de nós tem a noção exata do que são, em termos físicos. A gente tem a noção de aparência, mas não tem a noção física do que são seres espirituais, os anjos, por exemplo, ou o próprio Deus. Satanás, percebendo essa distinção, faz o quê? Usa esta distinção para dizer, dentro de vocês, dentro de todos os seres físicos, existe algo que não é físico. E esse algo que não é físico excede esse modelo. E está aprisionado a esta condição física. Portanto, qual passa a ser o sonho de consumo de todos os seres físicos? Escapar da prisão. E em cima disso, nascem as vertentes histórico-filosóficas nessa abordagem. E, consequentemente, nascem as religiões do paganismo antigo com essa mesma abordagem. Percebe? Existe um fluxo da história. Se a gente acompanhar esse fluxo histórico, a gente começa a perceber as intenções. Qual é a intenção desse remodelar da história? Eu preciso continuar sustentando a tese. Deus não é confiável. Preciso continuar sustentando a tese. Você é imortal, não precisa de Deus, e preciso continuar sustentando a tese. Você é dono do seu próprio nariz, faça as suas escolhas, você não depende de Deus. Para sustentar isso, eu crio novas abordagens. O problema é que as abordagens não são suficientes para resolver o problema angustiante da morte. E por isso os sistemas religiosos vão se tornando mais sofisticados. Porque conforme o contraste vai se tornando evidente, afinal de contas, Deus nunca abandonou a humanidade. Em cada fase da história, continua tendo pessoas defendendo aquilo que é a verdade correta, a verdade presente para aquele tempo. O que ocorre quando essa defesa acontece? Satanás precisa remodelar as suas estruturas. Quando você começa a perceber Deus interferindo no modelo, e essa interferência no modelo cria elementos de sustentação da presença de Deus, por exemplo, o dilúvio. Por exemplo, o povo de Israel e todas as teofanias manifestas entre o povo, desde a travessia ao Mar Vermelho, as condições das pragas do Egito, todas as coisas que são gloriosas e glamourosas da presença de Deus na Terra. A forma precisa como Deus executa os seus juízos com aqueles que assintosamente negam a sua verdade, abre a terra e engole os sujeitos que eram rebeldes, ou cai fogo do céu e os consome, ou seja lá o que for. Todas essas intervenções diretivas de Deus mostram que o que Deus fala é verdade. E Satanás precisa contrapor isso, de alguma maneira. Porque essas coisas vão criando um novo paradigma. Um desses paradigmas há uma possibilidade de retorno à condição original de perfeição.
E essa condição implica em reconhecimento do pecado, arrependimento pelo pecado, conversão da vida na direção de Deus e seguir os planos de Deus. A forma de materializar a verdade disso é a presença de Deus em cada um desses elementos que a gente vê ao longo da história. Como que Satanás vai responder a isso? Se está evidente que Deus continua conduzindo o processo. Satanás entra na mesma toada e faz uma proposta, uma nova proposta. Sim, a salvação é de fato dessa maneira. Você precisa seguir a Deus, você precisa reconhecer Cristo como seu salvador pessoal, você precisa reconhecer a soberania de Deus em dar a vida eterna, mas Deus é tão bonzinho em não abandonar o ser humano que ele não vai querer desperdiçar a chance de salvar alguém. E nessa condição de ser um Deus amoroso, ele dá uma nova chance. E se precisar, mais de uma. E aí ele começa a abrir vertentes. Ele abre vertentes no espiritualismo para o processo da reencarnação. Você tem tantas oportunidades quantas necessárias para melhorar sua condição. Ele abre vertentes cristãs desse processo, produzindo a ideia de uma segunda chance, por exemplo, o purgatório, como uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Abre no próprio cristianismo uma terceira via, que é a via da salvação universal. Ou seja, mesmo aqueles que estão no inferno, um dia, de tanto queimarem e arderem no inferno, entenderão que Deus é a melhor saída e terão a oportunidade de salvação. Mas ele não se contenta só com isso e abre mais vertentes. Abre uma outra vertente dentro do próprio cristianismo, dizendo, olha, o purgatório não existe como segunda chance, nem o inferno é uma segunda chance, mas Deus vai dar uma segunda chance em vida. Primeiro ele vem e resgata aqueles seus filhos fiéis que seguiram sua doutrina e seguiram sua forma, e ele vem de maneira discreta, de maneira secreta, e os arrebata para junto com ele. E concede 1000 anos de oportunidade para que o próximo grupo, a próxima leva, entenda, pelo desaparecimento dos anteriores, a oportunidade de salvação. E não só isso, ainda resgatará nesse período o seu próprio povo, o povo de Israel. E surge uma vertente evangélica propondo o arrebatamento secreto e vira uma doutrina de grande proporção. Percebe? Ele vai remodelando a mesma afirmação inicial. Cada vez que surge uma percepção clara de que aquilo não se sustenta, ele cria uma abordagem nova, e uma outra, e uma outra, e uma outra. Portanto, se eu for olhar para o desenho das abordagens, eu me perco no caminho. O que eu preciso fazer antes de qualquer coisa? Voltar para o ponto de partida, que é o texto bíblico. Quando eu volto para o ponto de partida, que é o texto bíblico, eu consigo criar o desenho da Bíblia a respeito de salvação. E eu não preciso conhecer todos os fenômenos de mentiras criadas por Satanás, basta que eu conheça bem a verdade, porque qualquer mentira dessa não se suporta diante de perguntas básicas da verdade. Nação? Salvo, salvo. Uhum. É um outro viés totalmente Sim. também. Sim. Importa mais, você aceitou Cristo. E deu a salvação, não importa mais o que você vai fazer daqui para frente. Você está salvo, foi decretada a sua salvação. Sim. Isso, tudo evangélico moderno que nós vivemos isso. Isso foi forte foi muito forte nos anos 70 e 80, início dos anos 80. Depois isso meio que ficou no limbo aí nos anos 80 e 90 e agora está voltando com força outra vez. Sim. Uhum. Sim. Essa percepção que era forte lá no início dos anos 70 e início dos anos 90, 80, ela desapareceu e está retornando. Nessa mesma condição tem um outro modelo, que é o modelo da predestinação, né? Quem está perdido e não tem chance, quem está salvo e não tem chance, isso está decretado no modelo predestinado. Então, de novo, todas essas coisas, elas se sustentam ou se derrotam se a gente volta para o texto. Por que eu tracei o cenário disso? Porque uma vez que você conhece o cenário histórico disso, a chance que você tem de puxar o fio da meada de volta para a verdade é sempre voltar ao ponto de partida. Então, qual é o ponto de partida? Fomos criados para viver para sempre? Sim, isso é verdadeiro. Deus nos concedeu imortalidade? Sim, isso é verdadeiro. Mas quem tem a imortalidade?
Vocês viram nos textos da semana, nos textos que estavam previstos aí para o nosso estudo da semana, a imortalidade é algo que só Deus tem. Então, se só Deus possui a imortalidade, todos os demais possuem por concessão. Ou seja, dependem de Deus para serem imortais. Não estando ligado a Deus, morrem. Se eu olho a criação como um ser eterno, ou seja, Adão foi criado para ser eterno, quando Deus diz, morrerás, que tipo de morte é essa? Percebe? É um contraponto direto. Se a vida é eterna, a morte só pode ser de que tipo? Eterna. Portanto, o ponto de partida é a grande questão. O que está em contraposição aqui é vida eterna, morte eterna. Aí você pergunta, então por que existe a morte circunstancial, chamada na Bíblia de sono da morte? Porque entrou alguém no meio do caminho. A morte eterna que estava decretada caiu sobre quem? Sobre Cristo. Que julgado inocente recupera que vida? A eterna. Para conceder a quem? A todo aquele que crê. Essa é a lógica simples do modelo bíblico. Morte eterna é corrigida por vida eterna. Morte circunstancial só é possível porque alguém antecipou a morte e disse, não morre Adão, morro eu. Para que ele possa escolher. Portanto, sim, existe o second time na Bíblia. Existe a segunda chance na Bíblia. Quando é que ela acontece? Gênesis 3, verso 15. É ali que acontece a segunda chance. O ser humano estava decretado como morto. Vem alguém e se interpõe à morte e diz, não, vou dar a ele uma chance. Mas para essa chance ser legítima, eu preciso morrer no lugar dele. É ali que acontece a segunda chance. E Satanás percebe isso. Ele compreende que houve uma segunda chance. O que ele faz? Ele desloca daquilo para um outro lugar, para tirar o foco do Cristo. Essa foi a alternativa que ele encontrou. Porque ele percebeu que o modelo se fechava, o modelo era trancadinho, não tinha escape, não tinha porta dos fundos para escapar. Dentro desse contexto, a gente vai para os textos. Então, o que é o verme que a gente viu na lição de domingo? Lembra que o texto aborda lá na versão original do texto a respeito dos vermes, que é o texto de Isaías 66. Lembrando do contexto, né? Isaías 66 tem um contexto. Qual é o contexto de Isaías 66? Uma promessa feita a quem? Aliás, o livro de Isaías inteiro. Qual é o foco, o povo em foco em Isaías? Nós ou o povo de Israel? Vocês leram os textos de Isaías? Ou eu li sozinho? Qual é o foco em Isaías? Quem é o povo da abordagem inteira do livro de Isaías? O povo de Israel. O povo de Israel é o foco. Qual era a promessa feita ao povo de Israel? Eles seriam o quê? A nação central do mundo. Quem nasceria nessa nação? O Messias. É a parte introdutória do livro de Isaías, a principal parte introdutória do livro de Isaías. O que aconteceria com esse povo que recebe o Messias? Seria colocado como nação, povo santo, povo que atrairia todos os povos da terra a ele, e no centro desse povo nasceria o Messias que governaria esse povo de maneira definitiva. Isaías 62, 3, 4, 5 e 6 descrevem a cena. Em contraponto a isso, tem os povos que rejeitariam a conversão, ou seja, se tornariam inimigos do povo de Deus. Qual seria o resultado para eles? Destruição, condenação, morte. Portanto, o texto de Isaías é concreto, ele não é abstrato, ele está tratando de um povo real, visível, tangível, está tratando de pessoas reais, visíveis, tangíveis, e de um Messias real, visível e tangível. Tão é real essa mensagem, que quando Jesus veio como Messias, o que o povo de Israel estava esperando? O que estavam esperando lá? E por isso não reconheceram o Messias. Esperavam que tipo de Messias? O rei descrito nos textos de Isaías. Esse era o Messias que eles esperavam. Portanto, quando o texto descreve assim, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Isaías está falando de coisas abstratas ou concretas? Concretas. Está falando de pessoas vivas ou pessoas mortas? Cadáveres de pessoas vivas ou mortas? Percebe? Ele está falando de almas ou de corpos? Os vermes estão comendo o quê? Almas ou corpos?
Percebe que quando a gente volta ao texto base, as coisas se tornam tangíveis. Se eu me distancio do texto base, eu posso criar fantasias no texto, principalmente se eu uso o texto derivado. Quem é que usou esse texto como abordagem simbólica no seu sermão? Lembra lá em Marcos? Quem é que está usando esse texto? Jesus. Quando Jesus usa o texto em Marcos, ele tira o texto do seu contexto ou ele recupera o contexto para fazer uma aplicação? Percebe? Se Jesus tivesse tirado o texto do contexto, a gente teria uma oportunidade para viajar. Mas Jesus não tira o texto do contexto, ele faz uma abordagem daquilo que estava lá atrás para dizer, cuidado que a mesma coisa vai acontecer. Ou seja, ele não tira o texto da sua estrutura original. Então, quando ele traz aqui, verso 47 e 48 do capítulo 9 de Marcos, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ele não tira o texto do seu contexto. Ele fala, lembra o que Isaías falou? O que Isaías falou é verdadeiro. Portanto, se você for julgado e condenado, qual é o resultado para você? Morte. E que tipo de morte? Circunstancial ou eterna? Eterna. Lembra, ele volta à referência textual. Se você olhar o contraste em Isaías 66, qual é o povo contrastado por aqueles que morreram? Aqueles que receberam vida eterna, que de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, retornam diante de Deus no seu santo monte. Agora imagina o seguinte, tira o texto agora da aplicação de Israel e traz o texto para a aplicação da vida eterna final. A implantação do reino de Deus no sentido final. Esquece o fato de que Israel não cumpriu a sua missão, e como não cumpriu sua missão, o texto agora se aplica a gente. Pergunta que não quer calar. Quando eu olho para esse texto e tento aplicá-lo à vida eterna, o que é possível, Isaías também tem uma apresentação escatológica que costura o seu texto, porque é recuperado em Apocalipse. Quando eu olho para lá, qual é o grande evento que reúne os salvos no livro de Apocalipse? Capítulo 20. Pega antes do milênio. Qual é o evento que reúne todos os salvos? Não os ímpios. Os ímpios é lá no milênio. Qual é o evento que reúne todos os salvos? A volta de Jesus. Qual é o evento que faz reunir todos os salvos de todos os tempos? Bem-aventurados aqueles que ressuscitam em qual ressurreição? Porque sobre eles não tem dano o quê? A segunda morte. A morte eterna. Do que o texto de Marcos está tratando. Percebe? Aqueles que desfrutarão da morte eterna farão isso no corpo ou fora do corpo? O que acontece na segunda ressurreição. Percebe? Eles só voltam à vida após o quê? A ressurreição. Portanto, o verme se aplica ao quê? À alma ou ao corpo? Ao corpo. Eles ressuscitaram e atacaram a cidade. E o fogo e o verme os consome. Ou seja, não tem como aplicar isso a um elemento etéreo, eterno e queimante. Isso sem contar a gente ter que afirmar que os vermes são eternos, é o que já seria, por si só, a discussão mais efetiva do texto. Não faz sentido. Não tem nexo isso. Sim, sim. Nas mesmas condições em que estavam quando morreram. Sim, sim, sim. Nas mesmas condições. Porque não passou sobre eles a transformação e não foram migrados para aquilo que a Coríntios 15 descreve como corpo espiritual, incorruptível e eterno. Ou seja, eles ressuscitam do mesmo jeito que foram ao túmulo. Dentro dessa condição, o que os vermes fazem? Consomem. E aí vem a noção dos outros termos. Quando a gente tem a abordagem, nunca se apagará, é para sempre. Percebe que até na nossa linguagem coloquial, a gente usa esses termos de maneira retórica? Por que só para a Bíblia a gente quer atribuir um termo literalizado a essas aplicações? Se no dia a dia a gente usa isso de forma retórica o tempo todo. Eu sempre vou estar contigo. Sempre quando? Sempre quanto?
se eu não vivo para sempre? Percebe? O uso dessas palavras, ele também guarda uma retórica de significados distintos que o contexto nos diz. Ou seja, eu não preciso ir lá no grego para entender o que é aionas, eu não preciso ir no hebraico para entender o significado da palavra eterno. Só o contexto já me seria suficiente. Até porque, se a gente olha o contexto dessas aplicações, onde a palavra sempre aparece, onde o fogo queimante aparece para sempre, o próprio contexto já nos mostra, porque a aplicação dessas palavras são revisitação a um texto. Qual é o texto? A destruição de Sodoma e Gomorra. Se os textos revisitam Sodoma e Gomorra, pergunta, se a gente viajar lá para a região da Palestina, a gente encontra o fogo queimante de Sodoma e Gomorra hoje lá? A cidade ainda continua pegando fogo e os cadáveres estão lá expostos em praça pública e os vermes estão lá comendo os cadáveres, é isso que a gente encontra. Percebe que se a gente volta ao texto de origem, onde todos os outros textos vão beber, o texto de origem mostra qual é o significado do sempre, qual é o significado do não se apagará. O significado é o quê? Até que tenham consumido a sua tarefa, até que tenham realizado aquilo para o qual se estabeleceu. Já viram incêndios que os bombeiros tentam apagar e não conseguem? Há alguns incêndios que se tornam impossíveis de apagar, em função do tipo de matéria que está ali dentro do processo. Ou seja, o máximo que eles conseguem é amenizar a intensidade do fogo para preservar o que está fora, ou seja, para que o fogo não se alastre para outros lugares, mas eles não conseguem salvar o que está dentro, porque o tipo de material não possibilita apagar, dada a condição. O que sobra depois? Só cinzas. O que esses textos estão dizendo? A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos. Ou seja, vai ficar queimando eternamente. Se vai ficar queimando eternamente, então eu estou dizendo que a matéria que está queimando foi concedida a ela a eternidade. A física já seria suficiente para demonstrar para a gente que isso não é verdadeiro. Ou seja, para eu dizer que algo material continua queimando, lembra, os elementos de fogo que aparecem aqui não aparecem para seres não corpóreos, aparecem para seres corpóreos. O lago de fogo e enxofre, onde são lançados a besta, o falso profeta e todos os ímpios, é um lago de fogo e enxofre para sujeitos que foram ressuscitados no corpo. Portanto, o que está sendo queimado? O corpo. Se eu disser que algo que não é o corpo está sendo queimado, eu estou aviltando o texto. E não preciso nem do original para isso. É suficiente olhar para o texto. Portanto, do que se trata esse para sempre? Para sempre enquanto houver algo para queimar. Ou seja, ninguém tem o direito e nem a condição, a capacidade de apagar. Ninguém tem o direito e nem a capacidade de impedir a deterioração produzida por aqueles vermes. Ou seja, não há veneno que eu possa jogar para matar os vermes que estão ali. Eles vão fazer o seu trabalho até o final. Ninguém poderá se interpor. Ou seja, a descrição é de aniquilação. A descrição é de destruição completa. De que o pecado não se levante uma segunda vez e que não sobre memória daquilo que foram as coisas passadas. Tudo se fez novo. Olha, só isso já seria suficiente também para a gente olhar para essa noção de um inferno queimante fora da Cidade Santa, que é uma das aplicações que fazem a esses textos. Imagina a gente dentro da Cidade Santa, se estivermos lá. Toda vez que a gente sai pela janela dos muros ou resolve abrir as portas, a hora que a gente abre a porta, vem aquele bafo quente da fornalha do lado de fora. Já imaginou o que é um céu assim? Já imaginou o que é o céu, você dentro da Cidade Santa, escutando os urros e gritos das tormentas do lado de fora da cidade? Não faz o menor sentido. Nem eu. Percebe? Não tem sentido isso. Faz sentido um Deus de amor manter isso desta forma? Quais eram as intenções iniciais de Satanás? Deus não é confiável? Deus é um tirano? Você é dono do seu próprio nariz e não precisa dele. O que ele quer para você é ruim. Percebe? As intenções refletem as distorções. O que eu acho incrível é que, assim, com poucas perguntas de descrição dos eventos,
você conseguiria já desmontar todas essas teses. Basta tentar materializar o que o sujeito está descrevendo na doutrina. É que as pessoas não param para pensar. Falam, não, mas é necessário uma vingança que seja eterna. Sim, mas o que a Bíblia diz sobre essa vingança e aonde ela acontece? A Bíblia diz que é fora dos muros, à frente da cidade, ao redor dela. Então imagina o céu assim. As pessoas não pararam para observar aquilo que é o resultado, o produto da sua doutrina. Outra coisa importante dentro dessa sequência de textos que a gente foi chamado a atenção para olhar é: faz sentido uma segunda chance? Faz sentido um purgatório? Quais são as implicações dessa segunda chance ou desse purgatório? A primeira implicação direta qual é? Eu não preciso tomar cuidado da minha vida hoje. Eu sempre tenho uma segunda oportunidade. Ou seja, eu posso ser o crápula que eu quiser ser hoje, eu vou ter uma segunda chance depois para corrigir isso. Ah, mas vai doer. Sim, mas que importa se vai doer se depois eu estou salvo? E aí você passa a ter esse desenho amorfo de salvação. Outra coisa que impacta isso é, e quando eu crio mais do que uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma 10ª chance, que é o caso da reencarnação. Na realidade, o que eu crio são semideuses, que é uma outra implicação direta desse fenômeno, ou seja, acreditar que há uma segunda chance ou que há uma imortalidade inerente que não dependa de Deus é criar deuses em paralelo a Deus. E aí eu sou obrigado a dizer que os gregos estavam certos, os romanos estavam certos, os sujeitos nórdicos estavam certos quando criavam aquelas representações de divindades com poderes diferentes. Então todos somos deuses, apenas temos poderes distintos do Deus principal. E como ele tem mais poder do que a gente, estamos em batalha. Se a gente for mais forte, podemos vencer esse Deus que é mais fraco. Percebe? É o mesmo desenho que Satanás pintou em todas as estruturas do paganismo antigo. O que me chama a atenção não é o paganismo pensar assim. O que me chama a atenção é o cristianismo pensar assim. Porque o cristianismo tem os elementos suficientes para dizer o paganismo está errado. E diz, com todas as letras. Não importa se protestantes ou medievais. Dizem que o paganismo está errado. Mas adotam as mesmas bases. Só mudam os nomes. Ou seja, as pessoas não estão se fazendo as perguntas. Elas estão pegando a casca do fenômeno doutrinal e abordando essa casca. Qual é a essência do que a gente tem como indicativo para a lição dessa semana? Volte à base. Volte ao texto. Examine a referência textual e você vai ter o fio da meada para conduzir tudo isso. Detalhe importante, a lógica da Bíblia é muito simples. Eu tenho a vida eterna, eu tenho a morte eterna. Eu tenho a possibilidade de recuperar a vida eterna pelo sacrifício de Cristo. Eu posso aceitar o sacrifício de Cristo e viver como ele viveu, ou renegar a Cristo e estou perdido. Essa é a lógica bíblica. Tudo que deriva disso, tudo que sai dessa lógica simples, é alguma tentativa ou de sustentar o pecado, no sentido de, peca mais um pouco, lá na frente você resolve, ou de negar a autoridade de Deus. No fim do dia, essa é a intenção. Tira isso de cortina de fumaça e você acha a essência da verdade em todo o fluxo de textos da Bíblia. Diga. Oi, professor. No caso, a gente estudando, é nítido perceber, nítido, né? Aí você perguntou, por que o cristianismo embarca nessa? Não seria por causa dos filmes, por causa de Hollywood, que o cristão está envolvido e acaba colocando isso na nossa mente? Não, eu poderia dizer que sim, se isso tivesse vindo primeiro na ordem da passeata, mas não veio primeiro. Isso veio depois. Ou seja, primeiro veio a abordagem doutrinal para depois vir toda a abordagem ficcional. A resposta está num sujeito, que é esperto o suficiente, está num sujeito que está por trás do pecado, que nunca desistiu de continuar soprando no ouvido das pessoas novas aplicações, novas abordagens. E mais do que isso,
simulando essas abordagens. Lembra que espiritualismo acontece na primeira cena do pecado. Uma serpente falou. Incorporação ou apresentação de algo concreto do mundo espiritual acontece desde o início. Ou seja, como é que ele sustenta as suas teses? Ele não precisa dos filmes. Basta ele aparecer. Lembra de Saul visitando uma pitonisa? Quem é que veio falar com ele? Samuel. Basta isso. Ou seja, não precisava. Os filmes são simplesmente uma forma de dar aplicação em massa para aquilo que já é conceito cristalizado e estabelecido. Eu diria que o principal problema é a desesperança. Daí o fato de que Paulo traga à tona de que a esperança não confunde. A desesperança confunde. Quando eu me deparo com a questão inexorável da morte, e seja ela minha ou a de outros, e eu não tenho saída para isso, essa desesperança leva à ilusão e sustenta as afirmações de Satanás. Olha, tem chance, tem saída. Quando eu conheço a esperança verdadeira, nada dessas esperanças fantasiosas me pega. Quando eu não conheço a verdadeira, a ficção está disponível. Ou seja, a necessidade do coração de satisfazer as questões que a morte coloca como interposto, ela leva à ficção. A dúvida gera a necessidade gera a ocasião oportuna para Satanás criar o fenômeno. É essa a questão. Ou seja, existindo ou não existindo a arte, o fenômeno estaria lá. Okay. Tranquilo? Ok? Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque tua palavra é sólida o suficiente, a tua mensagem é simples e precisa para nos mostrar o caminho adequado e a esperança adequada na vida eterna em Cristo Jesus. Dá, Senhor, que a percepção disso, a compreensão da verdade, nos permita advertir a outros que de alguma maneira têm sido enganados pelas artimanhas e modelos distintos criados por Satanás. Principalmente nos ajuda a apontar a esperança de todos para a tua breve vinda e que a vida eterna se materialize a partir disso e que, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o que te pedimos, por Jesus. Amém. Bom sábado, até sábado que vem.